Você sabia que a disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual, afeta cerca de 45% dos homens e que ela tende a piorar com a idade? Urológica, desvendando a urologia. Disfunção erétil. Olá, eu sou o Dr. Pedro D'Ameto, médico urologista. Hoje nós vamos falar de disfunção erétil, que é também conhecida como impotência sexual, que é uma condição que impacta muito a qualidade de vida dos homens. Então nós vamos falar sobre o que é, quais são suas causas, como é feito o diagnóstico e principalmente as formas de tratamento. E o que é a disfunção erétil? É a incapacidade de obter ou de manter uma ereção firme o suficiente para ter uma relação sexual. Essa é uma condição que pode acontecer ocasionalmente ou com muita frequência. E quais são as causas de disfunção erétil? Nós podemos dividir em 3 fatores: físicos, psicológicos e relacionados ao estilo de vida. Então, nos físicos, o que nós temos? As doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade e desequilíbrios hormonais. Os fatores psicológicos, que são muito prevalentes: ansiedade, depressão e estresse. E os fatores relacionados ao estilo de vida. A gente sabe que álcool, cigarro, tabagismo, qualquer tipo de tabagismo e drogas podem ocasionar a disfunção erétil também. E aqui cabe uma ressalva ao uso de anabolizantes. Embora muitos homens relatem que no começo do uso tem até uma melhora da função erétil, uma melhora da disposição, a médio e longo prazo o que acaba acontecendo é um bloqueio do eixo hormonal, como a gente fala. O organismo diminui ou para de produzir testosterona e o homem fica cada vez mais dependente do hormônio. E o que a gente observa, como eu disse, a médio e longo prazo, é uma piora da função erétil e, com isso, o surgimento de disfunção. E o que eu sempre comento com os meus pacientes, eu acho muito importante que o homem entenda por que ele está tendo o problema de ereção. Então eu sempre mostro esse desenho. Aqui nós temos um corte transversal do pênis. Aqui é a uretra, que é o canal por onde sai a urina e o esperma. E aqui representados os 2 corpos cavernosos, que são 2 cilindros que nós temos no pênis. Quando tem um estímulo sexual, ocorre um aumento de fluxo sanguíneo para as artérias cavernosas e esse sangue se distribui por todo o tecido erétil, por todo o corpo cavernoso, onde nós temos o que chamamos de sinusóides, que é como se fossem lagos de sangue. A musculatura que os envolve relaxa e com isso eles expandem. Para que a ereção se mantenha, ela tem que ser plena, porque há uma compressão das veias que é por onde o sangue escoa. Se ela é parcial, o homem começa a perder a ereção. E daí ele fica preocupado que está perdendo. Aumenta a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios do estresse, que vão causar justamente um fechamento dos sinusoides. Então olha a situação. O homem começa a perder a ereção e se ele fica preocupado, aí que ele perde mesmo. E o que a gente observa? Muitos homens caem num círculo vicioso mental. Ele já vai para a próxima relação preocupado porque a anterior foi rápida. Isso só vai agravando o problema, aprofundando o problema. E como é feito o diagnóstico de disfunção erétil? É muito claro, é uma história clínica. O homem vem relatando que não consegue mais ter uma ereção. Ou ele não consegue obter ereção de jeito algum, ou ele tem uma ereção, mas ela é parcial, ele acaba perdendo, porque ela já é parcial. Aí ele fica preocupado que está perdendo, aí que perde mesmo. Ou então ela é fugaz. Ele tem uma ereção que até pode ser plena, mas depois ela se esvai. E como que a gente faz o diagnóstico? Além da história clínica, com exames também laboratoriais. Então avalia se a testosterona está normal. A testosterona, que é o hormônio masculino por excelência, modula a função erétil, então ajuda na obtenção e na manutenção da ereção. E também através de um exame de ultrassom, que a gente chama de ultrassom Doppler. Então a gente vai avaliar como é que está o fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos, conforme mencionei anteriormente. E agora nós entramos em um tópico muito importante sobre tudo o que a gente está falando, que são as opções de tratamento. E é óbvio que não dá para ficar dessa forma, o homem quer melhorar. Então existem várias formas de tratamento.
primeira coisa a pensar, estilo de vida. Então, se estresse, se ansiedade, depressão, uso de álcool, de tabaco, de drogas favorecem a disfunção erétil, então o homem tem que corrigir isso. Dieta equilibrada, atividade física regular, eu digo que talvez essa seja a principal forma de evitar problema de ereção, evitar disfunção erétil. Porque se o homem tem uma atividade física regular, ele vai controlar o seu estresse, a sua ansiedade. Vai melhorar o fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos. E naturalmente ele vai se alimentar melhor. Também há uma tendência que ele vá beber menos, que possa com isso buscar uma vida mais saudável, já que ele está nessa vibe, nesse novo propósito de vida. Com isso ele pode abandonar as drogas e o tabaco. E talvez ele não precise de nenhum tratamento adicional, nenhum medicamento para ter uma vida sexual saudável e feliz. Nós sabemos que 70% dos casos de disfunção erétil são de causa apenas psicogênica. Então o homem tem um estilo de vida até saudável, não tem qualquer doença orgânica e ainda assim não consegue ter uma ereção satisfatória. Nesse caso, o indicado é uma psicoterapia com um psicólogo ou terapeuta sexual especializado. Uma modalidade terapêutica que é muito utilizada já há décadas e que revolucionou o tratamento de disfunção erétil é o uso de medicação. Então, o primeiro medicamento lançado em 1998 foi o Viagra. O impacto na sociedade foi enorme e muitos homens que não tinham qualquer tipo de tratamento passaram a ter a possibilidade de uma vida sexual satisfatória. Então, eu lembro no passado que nós indicávamos vários tipos de tratamento que nenhum era totalmente eficaz. Então, quando o Viagra surgiu, e o nome comercial Sildenafil, realmente ele mudou tudo. E aqui cabe um adendo, ficou um certo estigma para esses medicamentos, seja Viagra, seja os outros que vieram, então Sildenafil, Tadalafil, que alguns homens ainda hoje acham que se eles tomarem, eles podem ter algum problema no coração, ou quem tem problema cardíaco, hipertensão, não pode tomar. E por que isso aconteceu? Porque logo que o Viagra surgiu, alguns homens que tomaram morreram. Só que rapidamente se detectou que esses homens faziam uso de um tipo específico de remédio para o coração, que são os nitratos. Então, realmente, se o homem tomar esse remédio, que é raro, a maioria dos homens, mesmo que tenham problema cardíaco, não precisam tomar esse medicamento, aí está contraindicado o uso de Viagra e de outros, Cialis, Levitra. Agora, se ele não tomar esse medicamento, ele pode, com segurança, fazer uso desses medicamentos para disfunção erétil. Outra modalidade de tratamento, que não é tão utilizada aqui no Brasil, não houve tanta aderência, é a bomba a vácuo. Então eu falo não houve tanta aderência porque os homens não gostam muito de manipular isso daí. A gente vê que na Europa, e mesmo nos Estados Unidos, eles usam mais. Em que consiste a bomba de vácuo? Vocês viram que eu expliquei que a ereção é um fenômeno vascular, então é enchimento de sangue nos corpos cavernosos. Então o homem acopla essa bomba a vácuo no pênis, ela vai gerar esse vácuo que vai sugar o sangue para dentro dos corpos cavernosos e assim gerar uma ereção. Uma outra forma de tratar a disfunção erétil é através das chamadas terapias injetáveis. Em que consiste isso? Vocês lembram que eu mostrei aqui para vocês que o corpo cavernoso tem que encher de sangue. Então a terapia injetável consiste em pegar uma medicação que vai causar uma vasodilatação, uma expansão desses sinusóides, desses lagos de sangue. Então a gente injeta aqui ou aqui, que é uma comunicação entre os corpos cavernosos, é com uma agulha bem fina, bem pequena, injetado em ângulo reto aqui, perpendicular. E depois de uns 15 minutos mais ou menos vai haver essa expansão, esse enchimento de sangue e ereção. Então é uma terapia muito boa, não tem tanta aderência dos pacientes, muitos não querem usar porque ficam receosos de injetar errado, não gostam também de ter a dor, né, da aplicação, embora seja uma agulha bem fina. Então
Então não é uma terapia muito utilizada. Quando que a gente costuma usar? Quando, claramente, o medicamento via oral não funcionou. E daí tudo falhou. Então o homem mudou seu estilo de vida, passou a tomar a medicação via oral, tomou uma, tomou outra, nenhuma funcionou. Aplicou a medicação injetável e também não funcionou. O que fazer? Aí o implante de uma prótese peniana, que muitos homens ficam bem receosos de fazer, mas que eu costumo dizer, todos até hoje que eu implantei ficaram satisfeitos, porque eles estavam já desanimados, achando que não tinha mais solução ao seu problema, e quando a gente implanta a prótese, ele passa a conseguir ter ereção. Então é uma outra forma bem importante de tratamento para a disfunção erétil. E para saber mais sobre o implante de prótese peniana, clique aqui no vídeo que está logo acima. Melhor do que tratar a disfunção erétil de forma eficaz é preveni-la. Como que a gente evita isso? Como nós já falamos, mudanças de estilo de vida, controle de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e o controle de estresse. Então, se o homem tem os fatores físicos, pode até ter diabetes e hipertensão, mas estão controlados. Se ele busca controlar o estresse e a mudança de estilo de vida passa necessariamente por isso, ele pode evitar ter um problema de ereção. Então, muito melhor do que ter que tratar é você nem ter esse tipo de problema. Então, a disfunção erétil é uma condição tratável. Existem várias opções terapêuticas para que o homem possa recuperar sua autoestima, seu desempenho sexual e melhorar sua qualidade de vida. Então não tem sentido o homem ter problema de ereção e não procurar um médico. É muito importante vencer o constrangimento e a vergonha, buscar ajuda médica e discutir com ele, com o seu médico, quais são as melhores opções terapêuticas para você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscreva no canal para ter mais informações sobre saúde e medicina. Questionamentos e dúvidas podem colocar abaixo que terei prazer em responder. Até mais!